Fala galera, sou o professor Vandenberg Júnior, aqui da Protagonista Concursos, leciono a disciplina de Conhecimentos Pedagógicos e hoje nós vamos dar uma olhada numa temática que é muito recorrente em concurso, muito cobrado pelas bancas, ao mesmo tempo uma disciplina muito complexa, que seria Concepções e Tendências Pedagógicas. Por que seria uma disciplina tão complexa? Porque essa temática ela envolve não somente os aspectos da pedagogia da educação, mas ela também vai falar sobre filosofia, sociologia, a relação do eu com o outro, psicologia também. Então, para alguns docentes é um grande coringa quando a gente vai falar de educação, de pedagogia, e para as bancas também sempre é exigido não somente o entendimento sobre essas tendências e saber nomeá-las, mas também refletir acerca de como é que elas se propõem a trabalhar a educação. Então, para começar, a gente vai trabalhar essas tendências na visão do professor José Carlos Libânio, tá? E aí o professor Libânio, ele vai separar as tendências pedagógicas. Importante frisar que o Libânio não é quem postula, mas quem constata. Então, o professor que vai dialogar acerca dessas tendências seria o professor José Carlos Libânio. Teríamos também a visão do Saviani, mas aí fica para outro vídeo, tá? A gente vai ver que eles concordam muito nas abordagens pedagógicas. O professor José Carlos Libânio vai dividir essas tendências pedagógicas em dois grandes grupos. Temos os grupos das tendências liberais e os grupos das tendências progressistas. Quando a gente vai falar sobre as tendências liberais e esses grupos que estão elencados nessas tendências liberais, não estamos falando de liberal no sentido da liberdade e do avanço, né? Mas liberal no sentido do sistema capitalista. É um liberal no sentido do pleno poder do indivíduo em adquirir seus latifúndios, em adquirir capital de renda. Então, liberalismo aqui no sentido capitalista mesmo, tá? E essas tendências, elas vão se iniciar a sua grande discussão a partir de um movimento conhecido como positivismo, do nosso tão conhecido Auguste Comte, né? O Comte ele vai dizer que a educação ela tem que ser baseada pela razão, pela verdade e pela lógica. E a partir disso a gente meio que se distancia um pouco dos pensamentos tão arraigados na religião e começamos a debater a razão e a lógica. A partir disso, nós temos aquele que seria um dos pais da sociologia, junto com Auguste Comte, e um também dos grandes idealizadores e a fonte dessa nossa pedagogia liberal, que seria o Émile Durkheim. O Durkheim ele vai estar em consoante ali com o que o professor Auguste Comte vai falar, o sociólogo Auguste Comte vai falar sobre a sociedade e vai entender também que essa sociedade, do jeito que ela está postulada, como ela foi pensada e do jeito que ela está atualmente, né, no caso no tempo deles, como ela estava postulada, estava em equilíbrio, estava perfeita. Então, a função da escola, a função social da escola nesse tempo, seria ensinar esses indivíduos que são formados pela educação que há uma necessidade, né, há um status quo vigente e a escola vai formar esses indivíduos para agir nessa sociedade. Nós não queremos comportamentos defratores, não queremos comportamentos aqui que vão visar desbalancear a sociedade. Então, na primeira pedagogia que nós temos com esse viés, com essa característica, vai ser a pedagogia tradicional, a tendência tradicional. Qual é a principal postura do professor dentro dessa tendência tradicional? Seria ensinar a obediência. Então, é muito comum que quando a gente vai falar sobre pedagogia tradicional, tendências tradicionais, nós sejamos arremetidos àqueles professores, né, que são muito autoritários, que prezam muito pelo silêncio na sala de aula, que vão estar ali dialogando para o controle da sua turma. Importante frisar que aqui o aluno ele não é o centro do processo, mas o centro do processo seria o professor, tá? E o aluno é aquela nossa grande tábua rasa, aquela folha em branco, aquele que não sabe. Tanto que a gente percebe que na pedagogia tradicional e na tendência tradicional, a sala de aula e o layout que ela é pensada visando com que a atenção vá para quem tem conhecimento. Então, as carteiras são todas enfileiradas, uma atrás da outra, mas voltada para o quadro, né? São todas voltadas para o quadro em branco, para o professor, porque é ali que há
conhecimento, é ali que reside o saber daquela sala de aula. Então, o que é que a tendência tradicional e a pedagogia tradicional vai ensinar para esse estudante? Vai ensinar a respeitar normas e regras, vai ensinar a obediência, vai ensinar o respeito com os cargos de liderança e poder, principalmente, já que esse professor, dentro da sua sala de aula, ele é a autoridade máxima, né? E vai incutir nesses pequenos cidadãos o respeito, né? Desde cedo, à hierarquia, a autoridades, e a partir disso, a partir desse ensino que vai incutir nessas crianças, né, esse senso já de hierarquia e obediência, a pedagogia tradicional vai visar manter a sociedade tal qual ela está, em equilíbrio. Ela não quer produzir detratores. A função social da escola, nas tendências liberais, será produzir massa para a sociedade. Um contraponto disso, e isso bebe muito da fonte da psicologia da educação, não é? É que o John Dewey, por exemplo, temos também o Rousseau, que vão falar que a pedagogia ela tem que estar preocupada no desenvolvimento da criança. Não somente no que o adulto vai falar, mas em como aquela informação vai chegar para essa criança. Então, a partir disso, a partir desses pensamentos que vão beber dessa pedagogia mais voltada para a psicologia da educação, nós temos as tendências renovadas. O professor Libânio vai dizer que é a partir daqui que a gente tem meio que um rompimento com essa tendência tão tradicional, porque agora o centro do processo deixa de ser o professor e passa a ser o aluno. Veja a mudança, né? Veja o movimento. Muito disso bebendo desses filósofos, tanto o Dewey quanto o Rousseau, como também da psicologia da educação. Então, a gente pega aqui as contribuições do Piaget, do Vygotsky, do Vallon, e todos esses alinhados para entender como é que a educação perpassa essa criança, como é que a educação ela vai chegar nesse sujeito, não é? E vamos começar a entender que esse sujeito ele já vem com alguns conhecimentos da sua própria rotina. Então, a experiência do estudante ela começa a ser considerada, a sua vivência ela começa a ser colocada em xeque ali na sala de aula. Não é mais o professor, aquela figura de autoridade, aquela figura de poder em sala de aula, que vai ser o grande centro desse processo. Mas agora o centro do processo será a criança. E a pedagogia ela vai tentar fazer com que esse movimento para a criança seja muito suave. Então, nós temos modificações nas metodologias de ensino, nós temos modificações na forma que o ambiente da escola ele começa a ser trabalhado, ele é pensado. Então, essa pedagogia, essa tendência pedagógica, as tendências renovadas, constatadas pelo professor Libânio, elas vão estar flertando ali, principalmente a não diretiva, vai estar flertando ali muito mais forte com movimentos como o movimento Escola Nova, tá certo? Por quê? Que esse movimento, embora considere a criança, considere o sujeito, ainda está elencado nas tendências liberais. Porque esse movimento, embora a criança seja valorizada, embora a criança ela seja assistida, né, ainda vai produzir o mesmo perfil da escola tradicional, por exemplo. Embora a gente trabalhe com a questão, a noção da infância, a importância de se ensinar aqui com a contribuição da psicologia. Nós temos o entendimento das etapas do desenvolvimento trazidas pelo Piaget, por exemplo, ou as zonas de desenvolvimento proximal pelo Vygotsky, e a gente vai entender que a criança ela já está predisposta a aprender algumas coisas por ela mesma, que outras ela precisa de auxílio, e que ela tem suas idades, né, suas etapas de desenvolvimento, para aprender certas particularidades, tá certo? Contudo, embora haja essa migração, embora haja esse rompimento como a escola nova se propunha, né, com o tradicional, nós ainda iremos formar o mesmo perfil. Eu costumo dizer que nós modificamos a fórmula, mas tivemos o mesmo resultado. Então, aqui nada muda no sentido do perfil de saída, do perfil que essa escola está formando. Se nada muda, então, infelizmente, está elencada ainda nas tendências liberais. E como último, nós temos a tendência tecnicista. E a tendência tecnicista também vai fazer um outro movimento do foco, do centro da atenção
dessa educação. Se na tendência tradicional o foco era o professor, na tendência das pedagogias renovadas o foco era o aluno, na tendência tecnicista o foco vai ser no método, né, na metodologia, no processo do ensino. Aqui o ensino ele perde um pouco dessa alusão à psicologia, dessa preocupação tão iminente com o desenvolvimento dessa criança, né, desse sujeito, e começa a ser mais processual, até em vista da época, né, que ela foi postulada. A tendência tradicional ela estava ali surgindo em meados de 60, 70, estávamos passando por um período de regime militar muito forte e também de industrialização do Brasil muito forte. Então havia uma necessidade de mão de obra para esse mercado, e quem iria fornecer essa mão de obra qualificada? Quem é que iria fornecer a nossa sociedade, não é? Essas pessoas que trabalhassem operando máquinas, por exemplo. Então, esse foi o papel da escola, formar para o trabalho. Nesse caso específico, formar para o mercado de trabalho, tá certo? Então, quando a gente tem esse movimento saindo ali das tendências renovadas e adentrando nas tendências tecnicistas, nós vamos perder um pouco dessa alusão da psicologia, ganhando, no caso, esses conhecimentos mais tecnicistas. Importante salientar que nesse ponto dessas tendências liberais, a escola não estava preocupada em criticar a sociedade, em criticar o modelo. Para o Libânio, esse movimento é feito quando entramos nas tendências progressistas. E agora a escola vai estar preocupada em qual pessoa nós queremos formar, para qual sociedade nós queremos formar. Será que esses cidadãos que nós estamos construindo aqui, porque a nossa função social enquanto escola é formar um cidadão ativo na sociedade, será que a gente está formando o perfil certo de cidadão? Além disso, será que esse cidadão que está sendo formado, ele vai estar em consoante com a sociedade? Será que essa sociedade ela não precisa de modificações? Então, a partir daqui, nós temos um maior movimento de modificação, né, do perfil do aluno. Aqui a gente vai começar a ensinar esse estudante a pensar. E a escola ela também precisa se encaixar nessas tendências, né, nessas novas tendências de ensino. Então, a gente começa a entrar nas tendências progressistas, essas tendências transformadoras, que vão criticar o social, que vão criticar o papel desse sujeito social lá na sociedade. Então, tem um boom muito forte com o Paulo Freire e sua tendência libertadora. Aqui a gente vai entender que esse processo de autoridade, esse processo do professor no centro, não é, do ensino, ele não pode acontecer, né, na tendência libertadora, porque o Freire vai dizer que precisamos romper com essas amarras. Então vai ser trabalhado muito mais forte a questão dos círculos de cultura, discussões em grupo. O ensino ele passa a estar enraizado muito mais nas experiências e no cotidiano do estudante do que tão somente no nosso currículo sistematizado. Então, nesse movimento, o aluno ele já começa a entender o seu papel e entender a sociedade para a qual ele está sendo formada. Na tendência libertária, a gente vai ter uma autonomia muito maior, um desenvolvimento de autonomia muito maior desse sujeito e da própria escola, entendendo que aqui a gente também precisa formar esse estudante com um perfil crítico. A gente sai das ideias do Comte e também do Durkheim e bebe muito mais das ideias do Marx, do Weber, do Bourdieu, do Althusser. Então vamos falar sobre uma transformação social. Para o Marx, por exemplo, esse papo do Durkheim de que a sociedade ela está em equilíbrio e ela precisa ser mantida, né, ser reforçada, não existe, porque a própria sociedade ela está pautada em relações de poder. Então existe um grupo que está sendo sobressaliente, né, enquanto o outro está sendo marginalizado, desvalorizado. E a partir dessas relações, nós temos a construção dessas pedagogias progressistas, que têm como maior intuito ensinar o sujeito a ser crítico, reflexivo e também visando a transformação social. Certo? Entendido? E para ter acesso ao nosso material completo, cliquem aqui no link abaixo ou nos procurem no Instagram, @protagonistaconcursos. Estamos sempre aqui dispostos, né, a receber vocês, tá certo? Então,
Beijo grande, pessoal, e bons estudos.